Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é mais uma palestra do primeiro Congresso Internacional em Tecnologias, Saúde e Educação. Eu sou o professor Gessimar Martins, sou formado em Administração e Pedagogia, atualmente fazendo Ciências Biológicas. Tenho algumas especializações na área de inovação em mídias interativas, letramento informacional, gestão em saúde pública. Tenho mestrado em Educação. Já estou na área da educação há quase uma década. São 9 anos já trabalhando aí como professor universitário, desenvolvendo projetos de extensão, projetos de pesquisa. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar com você um pouco dessa minha experiência, dessa minha trajetória dentro desse contexto educacional. E hoje eu quero falar um tema muito pertinente, que é a extensão como propulsora para iniciação científica nas universidades. O que acontece? Muitas das vezes tem-se a concepção de que ensino é uma coisa, pesquisa é outra, extensão é outra diferente, porque cada um desses tem um coordenador de área. Só que o grande objetivo nessa palestra aqui hoje não é trazer uma informação técnica, algo só embasado em legislação ou só em processos, mas é falarmos um pouquinho, né, termos um espaço aqui de troca de experiências, trazer um pouco aí a questão da reflexão sobre como podemos utilizar a extensão, que segundo o Ministério da Educação agora, né, o Plano de Desenvolvimento Educacional, PNE, a extensão ela é obrigatória, sempre foi, mas convenhamos, de fato não acontecia. Hoje a extensão ela é obrigatória, ela tem uma parte da carga horária destinada para atividades de extensão junto à comunidade, junto à sociedade civil. E como que nós podemos atrelar isso? Utilizar a extensão, colocando ela como propulsora dentro dessa iniciação científica. Então, isso que eu quero trazer um pouquinho hoje para você, essa reflexão, como pegar a extensão, alinhar ela com a iniciação científica e conseguirmos aí ter novas produções científicas. Eu gosto de começar essa fala aqui trazendo algo que é muito importante e balizador para qualquer instituição de ensino. Aqui nós vamos trazendo o contexto geral, sempre falando de universidade. Costumo dizer o seguinte: a universidade por si só é um prédio, às vezes. Só que dentro da universidade existem três pilares fundamentais para que ela possa se sustentar e entregar a sua proposta, né, a sua missão mesmo. O ensino, que é de fato todas as disciplinas, as aulas teóricas que acontecem em sala de aula. Nós temos a extensão, que é o que agora acontece, tem, né, toda uma carga horária de extensão para poder ser desenvolvida, e a pesquisa. Então, ou seja, é a tríade, né? O ensino, pesquisa e extensão que está aí dentro das universidades, de forma a promover um ambiente cada vez mais propulsor, cada vez mais rico de conhecimento. E dentro desse contexto, trazendo esse embasamento aqui, né, dos três pilares para manter uma universidade, a gente falando de extensão, a gente sabe que a extensão ela teve algumas mudanças aí nos últimos anos. O que nós podemos observar? Que o Plano Nacional de Educação, o PNE, fala sobre essa extensão agora dentro das universidades. Olha só, lá no artigo 3, a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular do curso já existente e à organização da pesquisa. Então, ou seja, a extensão ela integra a matriz curricular e a organização da pesquisa. O que isso quer dizer? Constitui-se em um processo interdisciplinar, ou seja, extensão não é algo isolado, pesquisa não é algo isolado, político-educacional, cultural, científico, tecnológico. Ou seja, isso busca, né, de forma que promove a interação transformadora entre as instituições de educação superior e os outros setores da sociedade em que a universidade vai se inserir para desenvolver essas atividades de extensão, ou seja, por meio da produção e da ampliação do conhecimento, em articulação e permanente com o ensino e com a pesquisa. Ou seja, pode observar o seguinte:
nesse artigo 3 ele fala dessa questão da interdisciplinariedade, de forma que a extensão ela não vai acontecer de forma isolada, mas ela vai se articular no contexto educacional juntamente com o ensino e principalmente aqui a pesquisa. E quando eu trago esse tema, né, a extensão como propulsora da iniciação científica, é nós observarmos que se nós já vamos preparar, já vamos planejar, já vamos executar uma atividade de extensão, por que não aproveitar esses dados, essas informações produzidas ali, para trazer para o contexto da pesquisa, da iniciação científica, como material para uma nova produção? Olha só que interessante também o que o PNE fala lá no seu artigo 8. As atividades extensionistas, segundo a sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, de cada curso superior, se inserem nas seguintes modalidades: programas, projetos, cursos e oficina, eventos, prestação de serviço. Ou seja, todas as atividades extensionistas, todas as ações que a universidade pode desenvolver da sala de aula para levar para a comunidade, para a sociedade que está ali no seu entorno. Então, ou seja, nós temos uma série de possibilidades de como que nós vamos desenvolver essas atividades extensionistas. E aí o PNE, ele ainda fala o seguinte, que a extensão, ela tem que ser vista como uma via de mão dupla. Ou seja, não é a extensão trabalhar, atuar de forma independente do ensino ou da pesquisa, como falou lá no artigo 3º. É ter essas informações, né, essa conexão entre universidade e sociedade, para que de fato possa ter essa construção colaborativa de um conhecimento a partir das atividades de extensão. Observem nesse tópico aqui que ele fala exatamente o que está no título da palestra. A extensão como propulsora da iniciação científica. Olha só, construção colaborativa do conhecimento a partir do quê? Dessas atividades de extensão. Não é como professor ou como estudante querer pegar algum projeto, criar uma extensão, ir lá na sociedade, lá na comunidade, aplicar, né, desenvolver, voltar para a sala de aula. Agora nós temos que fazer uma iniciação científica. Vamos pensar uma outra situação aqui para a gente poder produzir. Não é isso, é nós termos essa construção desse novo conhecimento, ou seja, dessa iniciação científica, dessa nova produção, a partir do que a gente já está desenvolvendo na extensão. Muitas das vezes, eu particularmente já vi situações que o coordenador de extensão trabalha de forma isolada, coordenador de pesquisa trabalha de forma isolada, ambos ali, um corre para um lado, outro corre para o outro. Por que não, então, unir, trabalhar de forma conjunta nesse processo para vamos planejar, vamos desenvolver uma ação de extensão e vamos trazer esses dados para uma nova produção científica. Olha só, instrumento de mudança institucional e social. Então, ou seja, não é só o contexto dentro da universidade, mas o contexto agora que nós estamos levando para a comunidade em si. E aí, olha só, nós trouxe aqui alguns pontos da legislação para vocês entenderem a conexão dessa extensão dentro da produção científica, que é o que eu quero trazer para a gente poder refletir um pouco aqui. Como eu mencionei, não quero focar em parte técnica, não quero focar em legislação. Eu quero focar em uma reflexão da utilização dessa extensão com a iniciação científica, a produção acadêmica, que pode beneficiar estudante, professor, instituição, comunidade. Vou apresentar mais à frente alguns pontos, né, nesse contexto de benefícios. Só que normalmente, quando você vai fazer uma proposta dessa para uma turma ali, para os estudantes, a primeira indagação que vem é a seguinte: tá, mas por que eu vou produzir, né? Para que eu preciso produzir? Eu só estou querendo vir aqui, ouvir a aula do professor, estudar, fazer a prova, pegar meu diploma e tchau. Eu trabalho muito em instituições privadas e eu vejo muito essa realidade. Mas só que olha só, estamos falando de reflexão.
Vamos observar o seguinte: olha essa charge aqui, que coisa mais interessante. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Imagina só, dentro desse contexto aqui, viver sem ler é perigoso. Ou seja, se você não lê, se você não tem conhecimento, qualquer coisa que disserem para você, você vai acreditar como uma verdade. Agora, se você está lendo, se você está desenvolvendo, se você está produzindo uma informação, você começa a ter um pensamento mais crítico. Por isso que eu falo, escrever liberta. Você não vai ficar preso nessa situação de que você vai. A única informação que você vai ter para acreditar é o que você está vendo ali no TikTok, ali no Instagram, ali no grupo do WhatsApp da família, o grupo do WhatsApp da turma do final de semana. Não é isso. Isso não é informação científica, isso não é informação que tenha validade. É óbvio compreendermos que existem várias páginas, vários canais em redes sociais que realmente têm esse foco de levar, de trabalhar um contexto científico, uma informação ali realmente de valor. Mas a maioria desses canais aí, dessas comunidades, sabemos que não é de fato assim. Então, ou seja, produzir ele vai além do que simplesmente eu escrever, porque para produzir eu preciso ter uma leitura, preciso ter um embasamento, e aí, a partir disso, né, na minha produção, escrevendo, vai me libertar, né, dessa mentalidade ali, desse conhecimento ou dessa informação que alguém traz para mim. E quando a extensão fala que a extensão ela tem que estar alinhada à pesquisa, tem que estar alinhada ao ensino, é de uma forma interdisciplinar, ou seja, essa interdisciplinariedade ela visa esse rompimento de barreiras. Olha só esses 3 pontos que eu trago aqui para vocês. Primeiro, os benefícios da interdisciplinariedade. A colaboração entre diferentes áreas do conhecimento permite uma troca de ideias e a criação de soluções inovadoras para problemas complexos. Imagina só, olha só esses benefícios atrelados a essa combinação de expertises, ou seja, reúne especialistas, né, pessoas que realmente entendem de um determinado assunto, de várias áreas. Biologia, química, matemática, engenharia, ciências sociais, né, todas as áreas. Então, ou seja, quanto mais eu tenho uma interdisciplinariedade dentro desse processo de extensão acontecendo, mais eu vou conseguir ter ideias diferentes, ter percepções diferentes e formular ali um problema, formular uma solução, inclusive, muito mais embasada, muito mais rica de detalhes. Cada pessoa trazendo na sua expertise uma determinada informação, um determinado complemento. E aí, com isso, com essa interdisciplinariedade, a gente pode aí desenvolver novos campos de pesquisa. O que é? Abre caminhos para novos campos de pesquisas, como a nanotecnologia, bioinformática, ciências cognitivas, várias outras, né, vários novos campos, principalmente nessa era que nós estamos vivendo. Tecnologia em alta, né, muita mudança, muitas transformações, tendo essa interdisciplinariedade, vários profissionais de diversas áreas juntos nesse processo de atividades de extensão, trazendo esse contexto para a produção científica, a gente vai ter, né, vai conseguir romper essas barreiras, ter um conteúdo bem mais incorporado, ideias bem mais definidas, estruturadas em vários pontos de vista, para poder produzir algo. E aí, dentro desse contexto, né, de por que eu produzir então, lembram na charge lá, né? O fato de você não ler vai te obrigar a acreditar naquilo que qualquer pessoa vai te dizer por aí. E aí, por que produzir então? O aluno vai chegar para mim assim, professor, eu só quero vir aqui, assistir a aula, fazer a prova, ser aprovado, pegar meu diploma. Olha só, por que a importância da produção para a gente trazer para esse contexto de reflexão e levar isso para dentro da sala de aula? Primeiro, a gente vai conseguir, na produção, desenvolver uma capacidade maior de pensar, ou seja, eu vou estar lendo mais, eu vou conseguir pensar, vou conseguir refletir cada vez mais dentro desse contexto, eu vou conseguir também desenvolver uma capacidade maior de ter a minha própria argumentação. E aí, quando você desenvolve a capacidade de pensar, você desenvolve essa capacidade de argumentar com as outras pessoas,
começa a fazer esse índice de produção, né, escrever, você começa a se tornar uma referência dentro da sua área. Não é simplesmente eu vou escrever para cumprir um crédito ou uma obrigação ali avaliativa da minha disciplina, mas é com o grande objetivo de trazer novos conhecimentos, de desenvolver novas descobertas possíveis e aí atrelar tudo isso daqui tendo um próprio argumento e se tornando uma referência. E o que eu gosto mais de falar para os meus alunos é o seguinte: ah, mas por que eu tenho que produzir? Para você não ficar perdido lá no seu TCC. Eu vejo muito isso daqui acontecer, principalmente em instituições privadas, que o aluno passa ali 8 semestres ou 10 semestres, dependendo da duração do curso dele, sem fazer nenhum trabalho técnico, científico, bem incorporado. É só aqueles trabalhos mais básicos, é uma açãozinha de extensão qualquer ali. Por isso que a legislação veio e fez essa mudança lá na extensão. Agora tem uma carga horária a ser integralizada. Eu ainda vejo, infelizmente, instituições fazendo isso de qualquer forma, mas é algo novo, a gente compreende também que está em fase de adaptação, só que o grande objetivo é a gente refletir sobre isso. Como eu vou utilizar a extensão de forma a incorporar ela dentro da iniciação científica para que eu possa, já que eu estou desenvolvendo aquela prática, trazer aqueles dados da ação, analisar, fazer a tabulação, produzir um conhecimento a partir disso e publicar. Colocar esse conhecimento aí para outras pessoas conhecerem. E às vezes, principalmente quando eu falei ali interdisciplinar, vários profissionais de áreas diferentes, trazendo todo esse contexto mais incorporado, começam ali a se tornar referências em suas áreas. Por quê? Começa a trazer soluções mais bem definidas, soluções ali com vários pontos de vista. E aí, quando eu falo em produzir, gente do céu, os alunos começam, mas professor, isso é difícil, isso dá muito trabalho, eu não consigo. Mas será mesmo que é difícil, que dá trabalho, que os alunos não conseguem? Ou simplesmente está faltando um estímulo por parte, como professor daquela turma, de incentivar, não só colocar como uma obrigação, nós vamos fazer uma extensão aqui, vocês vão pegar os dados, vão produzir um artigo e a gente vai publicar. Não é só assim também. Ou seja, qual que é o contexto, a importância dessa produção? Viu lá que eu falei, você tem mais capacidade de argumentar, você consegue desenvolver uma maior capacidade de pensamento, de reflexão, se torna uma referência na sua área. Ou seja, é trazer esse contexto dessa importância para dentro da sala de aula, para que esses estudantes possam perceber que, de fato, não é que é difícil, mas agora eu vou ter um apoio, vou ter uma orientação aqui de um professor que vai me auxiliar nesse processo. Então não é que é difícil, que dá trabalho. Às vezes está faltando estímulos dentro da universidade que vai promover ainda mais essa consciência por esse nível de produção. E olha só aqui, ó, os tipos de produção científica que nós temos. Resumo simples, expandido, resenhas, relato de experiência, ou seja, o aluno participou de uma atividade de extensão, ele vai fazer um relato de experiência, é um tipo de produção, um artigo científico, que aí é mais incorporado, um livro ou um capítulo de livro que pode ser oriundo, né, dessa extensão que está sendo desenvolvida. A graduação tem o trabalho de conclusão de curso, TCC, aí a gente vem para dissertação, mestrado, tese para doutorado. Então, ou seja, existem uma série de tipos de produção diferente que não precisam produzir todas, mas analisar qual a melhor viabilidade de acordo com cada tipo de atividade de extensão para, de fato, fazer essa produção. Então, ou seja, temos vários tipos. Só que eu gosto de dizer uma coisa ainda mais interessante. Muitas pessoas vêm aqui, ó, vão lá, faz uma atividade de extensão, volta para a sala de aula, para iniciação científica, para uma produção colaborativa ali, escreve um artigo científico, pega esse artigo aqui, joga no canto da mesa ali, coloca na gaveta, não está nem preocupado com isso. Gente, além de. O mais difícil é produzir. Eu costumo falar, não é só escrever, tem que aparecer mesmo. Seja em eventos, congressos como esse daqui, o primeiro congresso internacional, né, em tecnologia, saúde e educação, por exemplo,
ele tem um espaço ali para fazer a submissão de trabalhos, de pesquisas desenvolvidas e apresentar, tornar isso público para a comunidade em geral, né, compartilhar esse conhecimento. Né? Redes sociais, sabemos que Instagram, TikTok, essas redes sociais no geral aí, 99% do conteúdo ali não tem teor científico nenhum. Mas tem algumas páginas que realmente preocupam com isso, né? Então, usar esses espaços aí também para poder divulgar, né, livros, capítulos de livros, como eu falei, ou seja, tive uma experiência, tive um desenvolvimento ali de uma atividade de extensão, vamos trazer, vamos produzir um paper aqui e vamos publicar esse negócio também, vamos apresentar em um evento. É exatamente nesse contexto que você começa a se tornar uma referência na sua área, né? Um dos benefícios que a gente falou lá atrás, porque se eu simplesmente escrever e guardar, só tiver a nota ali do professor na disciplina, né, na avaliação, ninguém vai conhecer. Agora, quando eu divulgo, quando eu faço essa produção, faço essa publicação, outras pessoas vão começar a conhecer um pouquinho mais. E o que é importante nós pensarmos aqui e refletirmos também? A pesquisa científica ela tem o poder de desenvolver novas descobertas. Imagina só como que seriam as vacinas ou as novas soluções para determinados problemas se simplesmente ninguém fosse procurar, ninguém fosse produzir. Então temos que trazer sempre essa concepção de que essa pesquisa científica que nós estamos desenvolvendo, talvez criamos ali um problema, né? Uma hipótese, um objetivo, com algo que a gente estava estruturando e no decorrer dessa pesquisa, inclusive, a gente começa a observar falhas no sistema, algumas lacunas que precisam ser preenchidas e entra aí novas descobertas. Pensa só, em 2020 a gente teve aí a pandemia do coronavírus, né, o Covid-19. Imagina só a biomédica que foi lá, começou a fazer pesquisa, desenvolver testes e tudo mais e desenvolveu a vacina da Covid. Essa pessoa, com certeza, no meio ali acadêmico dela, né, no meio profissional, dentro dessa área, ela vai ser uma referência. E até mesmo pessoas de outras áreas, que não tem nada a ver com a área da saúde, vai falar, nossa, ó, teve uma pessoa lá que eu vi a matéria que ela desenvolveu uma vacina. Então, ou seja, a pesquisa científica, esse desenvolvimento, ela vai ter esse poder de trazer novas descobertas de algo que às vezes nem estava sendo proposto, mas que identificou lacunas que poderiam ser solucionadas. E quando nós falamos aqui nessa questão de produção científica, de desenvolver novas descobertas, um outro ponto trazer para conhecimento que é muito importante de nós preocuparmos é a ética e responsabilidade na ciência. Então, ou seja, todo o trabalho que vai ser desenvolvido tem que ter uma integridade científica, tem que ter uma responsabilidade social, tem que ter um consentimento informado de participantes que vão estar ali naquela ação de extensão, que isso vai virar material, vai virar dados para uma produção científica. Por que de tudo isso daqui? Porque existe um negócio chamado conflito de interesse. Será que eu estou fazendo uma atividade de extensão? Será que eu estou fazendo uma pesquisa, uma produção científica, simplesmente para beneficiar algo próprio, que eu tenho interesse, que eu tenho ali um desejo por fazer, ou toda essa produção, esse trabalho, esse desenvolvimento aqui é para produzir uma ciência, compartilhar uma informação com outros pesquisadores, outros profissionais, até mesmo as pessoas leigas, né, da sociedade, da comunidade que a gente está envolvido. Então, sempre que vocês vão desenvolver uma ação de extensão, que isso vai gerar dados, vai gerar material ali, coletas para uma produção científica, é extremamente importante a gente pensar nessa questão dos conflitos de interesse, procurarmos, dependendo da forma com que você vai coletar dados, que você vai ter ali um contato com os participantes naquela atividade, por exemplo, confirmar isso aí com um comitê de ética em pesquisa da universidade ou o mais próximo de você, da sua região. Entra no site da Conep, filtra lá por região, você consegue ver quais são os CEPs, né, que estão próximos ali, para observar. Talvez você precisa passar esse seu projeto, essa sua ideia de extensão, de pesquisa, por esse comitê para ter uma validade, porque, ou seja, você vai coletar dados,
Você vai coletar informações que vão aqui, ó, para o artigo e vai ser publicado. Isso aqui, após publicação, gente, não tem retorno, não tem volta, não. Várias pessoas vão ter acesso a essas informações. Então, ou seja, tomar muito cuidado com essa questão de conflitos de interesses que pode gerar numa pesquisa para não ter problemas lá fora. Não é o foco aqui, né, trazer, aprofundar dentro dessa temática do comitê de ética. Eu tenho até uma outra palestra que eu falo sobre isso, porque a nossa grande questão aqui é entender a extensão como propulsora para a iniciação científica, mas é primordial que nós tenhamos essa concepção, esse conhecimento de que, dependendo do que eu desejo fazer, eu preciso, né, procurar um comitê de ética em pesquisa para ter uma validação positiva e conseguir, a partir daqueles resultados que eu vou coletar, fazer uma publicação tranquila e mais confiável. E aí, o que acontece? A produção do conhecimento, né, de um novo conhecimento, e a extensão são fundamentais para a construção social. Ou seja, não é simplesmente eu trabalhar ali de formas isolada, extensão de um lado, pesquisa de outro, né, e nenhum deles se comunicarem. Muito pelo contrário, né? Eu falei agora há pouco da interdisciplinariedade, principalmente. Então, ou seja, e a ALD, o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, ele fala é ter essa integração da atividade de extensão com o ensino, com a pesquisa. Lembra lá no segundo slide quais eram os três pilares que sustentavam a universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Eu vejo muito acontecer isso, né, de ter desenvolvimento, de ter ações acontecendo em muitas instituições que o ensino está isolado, a pesquisa está isolada, a extensão nem existe. Quando existe, ainda não é talvez de forma como uma extensão mesmo, mas apenas uma ação de extensão. Por isso que a legislação veio um pouquinho mais pesada agora, descrevendo, orientando muito melhor esses pontos, para a gente poder identificar. Então, ou seja, é desenvolver uma ação, pegar os resultados dessa ação que foi desenvolvida e trazer isso para o contexto da iniciação científica, da pesquisa, para fazer a produção de um novo conhecimento. Ou seja, mesmo que seja um relato de experiência, análise de dados coletados, é uma produção que, de certa forma, as pessoas, novos pesquisadores, futuros estudantes aí também, vão pegar aquela sua produção ali, vão analisar e vai falar, opa, bacana, eles fizeram um projeto assim, usaram essa metodologia, tiveram esse resultado aqui, mas espera aí, parece que tem uma lacuna aqui, né? Parece que tem alguma coisa aqui que não está, que pode ser melhorada. Então, ou seja, até mesmo essa produção gera a possibilidade de novas discussões, de novos projetos de extensão, de novas produções científicas, e assim que o movimento, que a ciência realmente funciona, né, que acontece, e vai desenvolvendo. Então, ou seja, a produção de conhecimento e a extensão, elas são fundamentais para toda essa construção social. Por isso que, olha só, o título desse nosso momento, dessa palestra aqui é a extensão como propulsora para a iniciação científica dentro da universidade. Como eu mencionei lá no início dessa palestra aqui, não iria trazer aqui algo técnico, só legislação, coisas do tipo, mas trazer esses pontos fundamentais para ter esse conhecimento, nessa concepção de que não podemos mais trabalhar de forma isolada a cada ambiente desse, mas temos que trabalhar de forma em conjunta. Por quê? Se como professor, como a turma ali de alunos, já estou desenvolvendo, construindo um projeto de extensão para desenvolver para a comunidade, lá para a sociedade, por que que após essa execução eu não posso usar todo esse momento, toda essa coleta de informações dos seus critérios, dentro da sua legalidade, né? Se eu vou coletar material, se eu vou fazer uma entrevista com alguém ali, eu tenho que passar isso por um comitê de ética, eu tenho que ter um termo livre esclarecimento, né, o TCLE, para poder essas pessoas, termo de consentimento livre e esclarecido, para que elas possam, de fato, autorizar a utilização daquela entrevista, daquelas informações, daqueles dados dela ali, em uma produção, em uma divulgação científica no meio acadêmico desse material. Então, ou seja, a grande reflexão que nós temos que pegar aqui hoje, nesse momento, é
Eu já tenho a extensão que vai acontecer, eu vou aproveitar o contexto dessa extensão, que já está muito bem estruturada, vou trazer isso daqui para a pesquisa, para a iniciação científica e vou fazer uma produção. Então, ou seja, eu vou conseguir fazer novas produções a partir de algo que já está sendo realizado, não preciso criar algo novo. Eu vejo muito isso, nossa, vamos ter que fazer algo tudo novo aqui, né? Já fizemos uma extensão, agora tem que pensar em alguma coisa para fazer uma produção científica. Então, não, gente, é refletirmos esse contexto, trazermos, né, aproveitarmos o que já está sendo desenvolvido e melhorar nosso índice de produção, principalmente dentro das universidades. Se a extensão já acontece, por que não usar esse material dentro da iniciação científica para ter um aumento de produção? Então, hoje eu queria trazer essa reflexão um pouquinho aqui. Falei, né, não é algo técnico, mas algo para podermos refletir um pouco mais, repensarmos essa situação e essa integração dessas duas áreas, extensão e pesquisa, para podermos melhorar cada vez mais o nosso contexto, a nossa atuação aqui dentro das universidades. Eu quero agradecer você, né, que participou aqui, assistiu essa palestra. Continua aproveitando aí ao máximo, né, o primeiro Congresso Internacional de Tecnologia, Saúde e Educação. Deixo aqui meus contatos, minha rede social. Se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, pode me chamar lá no Instagram, prof.gersmarmartins. Sempre que eu faço alguma palestras assim, eu deixo aqui o Instagram, uma ou outra pessoa vai lá para trocar uma ideia. Ô professor, aqui eu desenvolvo uma ação dessa forma, como que eu posso atrelar isso a uma produção científica e tudo mais. Então, deixe meu contato aí, fique à vontade para poder entrar em contato, a gente trocar ideias. E como eu mencionei, né, a interdisciplinariedade é muito importante. Então, ou seja, talvez a minha visão, a minha experiência nesses quase 10 anos de sala de aula, de atividade de extensão, de produção científica ali, artigos, vários livros já produzidos, podemos aí trocar ideias, né, e aprimorar cada vez mais, surgir ideias de novos projetos, inclusive, e isso é muito bom e isso enriquece bastante, né, todo o âmbito da ciência, todo o âmbito da atividade de extensão, da produção científica. Então, deixo aí meus contatos, fiquem à vontade para poder mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouco a responder, porque tem uma grande demanda de atividades da universidade, de alguns outros projetos, mas a gente segue aí caminhando junto nessa construção de uma ciência, de construção de novos conhecimentos, cada vez mais colaborativa, cada vez mais é, de forma estruturada, né, de forma aí que venha somar ainda mais para o âmbito da nossa produção científica. Então, um forte abraço para você, continue acompanhando o evento, tem inúmeras palestras aqui com temas extraordinários. Aproveite aí para assistir as outras e a gente se encontra aí em uma próxima oportunidade. Até mais!